Shalom, shalom do avivamento, queridos. Eu quero deixar para vocês que há uma grande necessidade da igreja mergulhar fortemente no sobrenatural que já está à disposição, já está ao seu alcance, já está a caminho, ou seja, aberto para a vida de cada crente. A partir do momento quando o Filho de Deus ele entra pelas portas da salvação, recebendo em seu ser interior Jesus Cristo, então ali começa um novo tempo e uma nova história para aquele homem e para aquela mulher. Logo, começou um novo tempo, uma nova unção foi derramada ali. E naquele dia que houve aquela entrega, aquela rendição, a pessoa foi ungida, foi separada. É porque a palavra ungido ou ungida hoje, para muitos, quando fala nesse tema ou nesse ponto, a palavra ungido, ungida, muitos só partem para a questão de ofícios ou cargos na igreja. Mas a palavra ungido, ungida, quer dizer separado, separada, para um propósito, para um objetivo. Então, logo quando alguém se entrega para Jesus, ou Jesus convida ele, ou convida ela, e ela atende esse chamado através da ação do Espírito Santo, a pessoa é ungido ali na salvação. Ele é separado, ele é profundamente separado. Entendeu? E a partir dali começa uma nova história, tendo uma nova estrada, tendo um novo rumo de vida, entendeu? É tanto que Paulo trata isso em Romanos capítulo 6, que ele trata dizendo que quando nós caminhamos com Cristo, caminhamos em novidade de vida. E essa expressão novidade de vida é que é um estilo de vida espiritual na terra, a vida de Cristo na terra, o céu na terra. Você que já nasceu de novo deve ter consciência que é através dessa rendição, dessa entrega, nada deve continuar na nossa vida daquilo que é velho na nossa vida, aquilo que era do velho homem. Porque para Deus, a partir do momento que a gente se rendeu para Jesus, a velha vida não existe. Para Deus, a velha vida acabou. Em outras palavras, a velha vida é a vida pecaminosa. Então, todo pecado, iniquidade, transgressão e tudo que é de ruim do velho homem e o velho homem, Deus ele lança no mar do esquecimento. Entenda essa linguagem. Tá? Linguagem espiritual. É por isso que quando o Pai Celestial olha para a igreja, ele não olha da mesma forma quando olha para o homem pecador que vive no lamaçal do pecado. É por isso que há uma diferença entre o pecador e a igreja. A igreja não é composta de pecadores. A igreja é composta de lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A igreja não é composta de pecadores remidos, como dizem muitos estudiosos por aí. Errada essa temática e errado esse raciocínio. Porque não existe pecadores remidos. Ou é remidos ou é pecadores. Pecadores é quem vive e convive no pecado. Remidos é quem foi purificado. Então não existe pecador purificado. Não. A igreja, ela não é pecadora, a igreja ela é separada, a igreja ela é santa. E quando eu falo santa, é um nível de separação, é um nível de caminhar diferente, é um nível de procurar cada dia espelhar Cristo para o mundo, transmitir Cristo para o mundo. Quando você compreende isso, você vai entender que as coisas funcionarão diferente. E muitos que são membros do corpo de Cristo vão deixar de andar no mundo físico, ou no mundo humano, ou no carnal, ou depender dessa atmosfera baixa que vive os homens na terra, e para viver no sobrenatural de Deus. E como é que eu faço para viver nesse sobrenatural? Andando de fé em fé, de glória em glória.
até um ponto de resplandecer cada dia melhor o brilho de Cristo. Então, queridos, é simples, entendeu? Então, a teologia secular, né, declara que existem pecadores remidos. Não existe isso. Remido é purificado, tem algo a ver com resgate, comprado, entendeu? Algo que foi pago um preço, foi tirado da opressão, então não é mais. Então, remido, foi purificado. E pecador é quem vive e convive no pecado. A igreja é composta de pessoas falhas, fracas e que têm dificuldades naturalmente, mas não quer dizer que são pecadores. Aí uma linguagem forte que muita gente vai concordar. O ser humano é o único ser que tem a capacidade de lembrar da velha criatura, da velha criação e de tudo que é do passado que fez lá atrás. O ser humano é o único e que pode dar legalidade ao diabo, quando o diabo encontra essa legalidade, juntamente com a sua corte maligna, que é todo o seu império satânico, eles procuram ativar-se para procurar se alimentar desses pecados que podemos cometer por acidente de percurso ou por voluntariedade. O que acontece hoje é que a igreja é composta de seres humanos, e seres humanos fracos e falhos, não pecadores, mas lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Hoje, o ser humano lavado e remido pelo sangue de Jesus, que é a igreja, membros do corpo de Cristo, são falhos, entendeu? E pecado para a igreja não é algo como os pecadores. Os pecadores vivem do pecado, convivem do pecado. E a igreja não pode nem viver e nem conviver com o pecado. Ela sofre acidente de percurso, acidente no caminho. Hoje o pecado que um crente, um filho, uma filha de Deus comete, não é porque convive, não é porque ele vive do pecado, é porque ele sofreu uma falta de vigilância, ele sofreu uma fraqueza, ele não estava bem, ela não vigiou, acidentou-se no percurso, você está entendendo? É por isso que João, na primeira carta, capítulo 5, versículos, não sei se é 8, 9 ou é 10, descendo por ali, diz que aquele que é nascido de Deus não peca, ou seja, não cede fácil ao pecado, não convive o pecado, entendeu? E sendo assim, o maligno não pode o tocar. Porque além dele não ceder ao pecado e nem conviver com o pecado, ele se conserva, ele se separa, ele se disciplina, ele procura se aprumar, mesmo que peque, mesmo que ceda, mesmo que escorregue, mas corre depressa para o advogado, o justo advogado chamado Jesus Cristo, e ele vai advogar nossa causa, ele vai nos justificar diante da esfera espiritual e em memória disso, o Senhor estará nos livrando e o maligno não pode tocar. É por isso que aí surge a expressão que diz assim, que a igreja, ou eu, ou você que já nasceu de novo, somos propriedades exclusivas de Deus. Só quem pode tocar é o grande eu sou, o oleiro que molda os barros diante de estar em cima daquela rodana, entendeu? Numa linguagem figurada, para nós entendermos que cada um de nós estamos num processo de lapidação e moldação, para que venha Deus nos aperfeiçoar e cumprir as suas promessas. Um forte abraço para vocês, eu espero que vocês tenham compreendido melhor e mudem a forma de pensar, que não vai adiantar ter tanta informação que tem hoje nas redes sociais, na internet, mas não muda de comportamento e não muda de mentalidade. É preciso transicionar. E o que mais vai dar trabalho aí não é contra os demônios, é mudar de pensamento, mudar de comportamento. Um forte abraço, peça ajuda do Espírito Santo e leia mais, medite mais na palavra de Deus. Shalom, shalom. Forte abraço.